Convidar os irmãos a abrir as nossas Bíblias em Salmos capítulo 42. Umas 2 semanas para trás, durante a reunião de oração, esse texto foi lido. Um salmo muito conhecido. E estava acompanhando a leitura do irmão, né? Acho que na ocasião Mateus que tinha lido. E eu percebi que tinha uma diferença de tradução, né, para mim, e aquilo me instigou a estudar um pouco mais a fundo esse salmo. E aí eu queria compartilhar para os irmãos uma impressão que o Senhor me deu a respeito desse assunto, né? No versículo 1 mesmo, que o Senhor diz: como o servo, né, o salmista está dizendo: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. E é nesse primeiro versículo, irmãos, talvez vocês tenham percebido a diferença aí da expressão. Na minha versão está dizendo: como o servo brama pelas correntes das águas, né? Algumas outras versões dizem anseia pelas águas, né? Acho que é a versão mais conhecida desse salmo. Ainda outras versões dizem suspira pelas águas, né? E aí eu fiquei me perguntando, porque sempre que eu escutava essa expressão, assim como a corça anseia pelas águas, assim eu também anseio por ti, ó Deus. Não sei para os irmãos, né, mas sempre tinha essa impressão do desejo mesmo. Inclusive eu acho que tem, se não me engano, a NTLH também diz deseja pelas águas, né? Só que quando eu fui olhar no original, fui consultar uma concordância no Strong's e ali sugere que essa palavra, que é traduzida como deseja, anseia, no meu caso que brama, é uma palavra que no hebraico é areg, que é literalmente uma palavra que a intenção dela é reproduzir o som do servo clamando, o som do servo gritando. E a única outra passagem na Bíblia em que essa palavra aparece é em Joel, no capítulo 1, que fala que os animais também bramam, né, de desespero, porque a erva do campo está queimada e eles não têm o que beber. Então, nesse sentido, essa expressão, assim como a corça anseia, assim como a corça brama, eu também anseio por ti, ó Deus, trouxe para mim um tom de realmente desespero, um tom de uma necessidade, não de algo agradável, né? Não de algo que a gente está buscando ali, que o salmista está buscando, porque é um conforto simplesmente, né? Porque de fato mas como algo tão necessário e que naquele momento o salmista estava sentindo falta, né? Esse é um salmo que fala sobre o salmista anelando de estar na casa de Deus, estar na presença do Senhor. E dentro desse contexto da necessidade profunda que esse salmista tem, que ele anseia como um servo numa terra sem água, ele está desesperado por um pouco de água para beber. Assim também esse salmista estava desesperado de estar na presença do Senhor. Eu não pude, irmãos, deixar de linkar esse salmo com o Evangelho de João, capítulo 4. Aquele encontro do Senhor com a mulher samaritana. Uma mulher, né, sendo samaritana, nós sabemos do contexto da separação entre a tribo do norte e a tribo do sul, como a tribo do norte ela passou a exercer o culto ao Senhor fora do templo que o Senhor estabeleceu, e como existia essa rivalidade entre as regiões por conta disso. E esse é inclusive um assunto que o Senhor menciona com ela. Mas como o Senhor ali é um texto conhecido por nós no momento que o Senhor se revela como essa água da vida, como o Senhor se revela como essa água que, se nós bebermos dela, nós nunca mais teremos sede. E o Senhor diz, falando sobre isso, se revelando àquela mulher samaritana, ele diz a ela: vai chegar um momento em que não vai importar se o Senhor é adorado em tal monte ou em outro monte, mas o Senhor sendo adorado em espírito e em verdade. E essa é a conclusão
da obra do Senhor e é do que nós desfrutamos hoje. E fazendo esse link, irmãos, eu percebi que a história desse, né, me valendo dessa figura, dessa corça que anseia pelas águas, irmãos, eu percebi que essa é a nossa história. É a história de pessoas, né? Nós, como diz em Efésios capítulo 2, nós sendo gentios, nós que estávamos separados do povo da comunhão, nós que não tínhamos as promessas, nós que não tínhamos esperança no mundo, por meio da obra de Cristo, nós fomos incluídos. E esses dois povos, os judeus e os gentios, se tornaram um, a gloriosa igreja de Cristo. E hoje nós podemos desfrutar dessa salvação. E nessa corça que ansiava, desesperadamente, bramava pelas águas, que ansiava, nessa figura do salmista, desejando a presença do Senhor. Nós, sendo pecadores, gentios, separados do povo, da comunhão, nós sequer sabíamos, irmãos, que era dessa água que nós necessitávamos. E o Senhor se revela dessa maneira tão maravilhosa, como essa água, irmãos, que quando nós tomarmos dela, nós nunca mais sentiremos sede. E nós podemos dar esse testemunho, se é que nós já cremos nessa obra redentora. E como nós acabamos de cantar, irmãos, essa foi uma obra que custou o sangue precioso do Senhor. Ele derramou a água viva sobre nós, e essa água viva é o próprio Senhor. E é disso que essa mesa fala, irmãos. É disso que esses elementos fazem memória. Do dia em que o Rei do Universo, ele se derramou para poder resgatar corças desesperadas por água e dar para nós dele mesmo, da vida dele mesmo, para que nós pudéssemos, de novo, como diz em João capítulo 4, para que nós pudéssemos jorrar, para que nós pudéssemos compartilhar desse testemunho e dizer para todos aqueles que querem e que não querem ouvir, que o Rei do Universo derramou o seu próprio sangue para resgatar pecadores. E hoje nós pertencemos a Ele. E nós fazemos esse memorial para glorificar essa obra perfeita, irmãos. Nós podemos nos alegrar com isso. Nós podemos festejar porque um dia nós éramos corças sedentas, desesperadas, mortas, largadas. Nós não tínhamos esperança, nós não tínhamos vida, nós não tínhamos nada, irmãos. Mas o Criador do universo, ele quis entregar o próprio Filho para que nós tivéssemos essa água viva. Irmãos, bendito é o Senhor, que bênção para nós poder estar aqui. Então, irmãos, em nome do Senhor Jesus, eu convido os irmãos a, junto comigo, diante do Senhor, nos alegrarmos nesse momento. Bendito ao Senhor, irmãos. A água viva se derramou sobre nós. Nós temos vida eterna em Cristo, novidade de vida em Cristo. Que alegria, irmãos. Nós temos por que viver, nós temos propósito, nós temos esperança, nós temos eternidade, irmãos. Que isso realmente nos mova com um coração grato, que isso nunca se afaste de nós, que isso nos conduza a uma vida de santidade diante do Senhor e norteie cada dia das nossas vidas, até que Ele venha e nós possamos tomar dessa mesa junto com Ele, irmãos. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, do fundo do nosso coração. Muito obrigado, Senhor, porque nós éramos corças sedentas, Senhor, desesperadas, bramando por água, Senhor. E o Senhor derramou uma torrente sobre nós, Senhor, de água de vida. Nós que estávamos separados, que éramos teus inimigos, Senhor. O Senhor não poupou o teu próprio Filho para nos salvar. Senhor, que amor maravilhoso, que amor tremendo, Senhor. E diante dessa obra, Senhor, irrevogável, perfeita, Senhor, nós te bendizemos, te louvamos, Senhor. E nós tomamos, Senhor, desse pão, tomamos, Senhor, desse vinho, para nos lembrarmos e anunciarmos que o Rei do Universo, Senhor, moeu o seu corpo, derramou o seu sangue para nos resgatar e para nos conceder da sua própria vida, Senhor. Obrigado por essa obra, obrigado porque nós temos, Senhor, esperança. Muito obrigado, Senhor. E nós assim o fazemos em nome do nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, essa mesa pertence ao próprio Senhor e é Ele mesmo quem convida cada um daqueles que já creram nessa obra a tomarem desses elementos, fazerem memória dessa obra maravilhosa que nos traz a vida. Então todos são convidados por Ele mesmo a participarem.